pessoal! Bem-vindos a mais uma videoaula de violoncelo. Antes de dizer sobre o que falaremos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês já se sentiram confusos quando viram esses símbolos na partitura de vocês? Eu já. E o vídeo de hoje explicará o que eles significam e qual é o comando representado por eles. Vamos lá? Os símbolos que aparecem no exemplo confuso que eu acabei de mostrar são esses dois. Então nós temos o V e nós temos o quadrado sem a base. Esses símbolos nos diz qual é a direção que o arco tem que passar na corda. Ou seja, qual é a direção que eu tenho que passar o arco na corda para produzir som. E nós só temos duas opções. Ou o arco anda nessa direção, ou o arco anda na direção oposta, na direção contrária. A convenção diz que o V, o arco, ele desloca do sentido da ponta para o talão. Então, viu o Vzinho? O arco ele desloca nesse sentido. Quadradinho, a convenção diz que o arco ele desloca do talão para a ponta. Existe uma associação que nós podemos fazer para a gente saber qual é a direção que representa cada um dos símbolos. Então, nós temos o quadrado, que ele é muito parecido com essa região aqui do arco, sem a base, né? Essa região do arco. Então, viu o quadrado? A gente pode associar o talão, ou seja, o arco sai da direção em sentido do talão, indo para a ponta. E o Vzinho nos lembra essa parte aqui do arco. Então, o arco sai do sentido da ponta para o talão. O sentido do Vzinho, vocês não vão ouvir os professores de vocês falar assim, o arco é com Vzinho. Não, eles não vão falar isso. Eles vão falar, para se referir ao Vzinho, eles vão falar, o arco para cima, olha aí o símbolo está em cima da nota. Esse é o símbolo que o arco tem que ir para cima. O que significa arco para cima? Significa que ele sai da ponta e vai para o talão. Então, a mesma coisa, eles não vão falar, né, olha o quadradinho, ó, tem um quadradinho, o arco é do talão para a ponta. Eles vão falar, o arco é para baixo. Esse lugar aí, o arco é para baixo. E aí você vai olhar e com certeza você vai ver, ou senão você vai ter anotado a metade desse quadradinho, tá? Então, nós temos arco para baixo e arco para cima. Outra coisa muito importante que vocês precisam saber, que esses símbolos não determinam a região de arco que nós tocamos. Ele só nos diz a direção. Então, quando eu ver o arco para baixo, ou seja, o quadradinho, não significa que eu tenho que sair exatamente da região do talão, né? E nem o arco para cima eu tenho que sair da região da ponta. Ele não determina a região, ele determina o sentido. Então, por exemplo, se eu já estiver tocando um trecho musical e eu tiver com um arco no meio e aparecer um arco para cima, ou seja, o Vzinho, significa que eu não vou para o meu arco para a ponta. Eu não vou começar o movimento com o meu arco da ponta. Não, eu vou começar o movimento da onde eu estou e vou me dirigir, deslocar do sentido da ponta para o talão. Então, apareceu o Vzinho, eu saio nesse sentido. Não necessariamente é o local que o arco está, o local de início do movimento do arco. Uma outra forma de pensar esse deslocamento do arco é pensar no arco como uma linha, a linha do metrô, por exemplo, né? Eu tenho aqui, saio do talão, eu saio da Barra Funda, linha vermelha, saio da Barra Funda e vou lá para o Corinthians Itaquera. Então, o arco para baixo, o quadrado, me diz que a direção é Barra Funda, Corinthians Itaquera. Não importa em que lugar das estações eu esteja. Não importa se eu estou aqui na Sé, que é no meio do arco, né? Então, se eu estiver na Sé e aparecer que o arco é para baixo, eu vou seguir no sentido talão, Barra Funda, Corinthians Itaquera. Eu estou aqui na Santa Cecília, já passei ali um pouquinho do meio da Sé e aparece de novo o arco para baixo. O que vai acontecer? Para onde que vai o meu arco? Continua na direção, né, do Corinthians Itaquera, tá? Então é a mesma coisa. Acontece, não importa em que região, né, ao longo desse percurso eu esteja.
O movimento ele vai partir da onde eu estou. O que vai determinar a região de arco que eu toco são outros fatores. Tem a ver com uma experiência musical de determinar qual trecho exatamente eu vou tocar no talão, qual trecho eu vou tocar na ponta, né? Não é o arco para cima ou o arco para baixo que vai determinar isso. Existem siglas que nos ajudam, né, em determinados métodos a saber qual é a região de arco, mas não são esses símbolos e quem sabe numa próxima aula a gente pode abordar sobre isso. Passando agora um pouquinho para a parte prática, eu vou tocar uma escala de Dó maior, de 1/8, e eu vou tocar ela, executar ela com arcos em direções aleatórias, ou seja, com arcos para baixo, com arco para cima, e vocês vão poder acompanhar aqui embaixo o símbolo que corresponde ao movimento que eu estou fazendo e para vocês poderem fazer essa associação. Sugiro depois de assistirem, tentarem fazer sozinhos em casa. Pode ser que vocês tenham alguma dificuldade por conta do movimento automático que a gente está acostumado. E vai ter algumas quebras desse automatismo. Então, o que a gente precisa para que isso aconteça e vocês consigam executar bem é antecipar o movimento. Então, assim como a leitura, vocês precisam olhar adiante, ver a direção do arco e qual é a nota, obviamente, que a próxima nota, e tentar antecipar o movimento com o comando também, né, o comando do cérebro para os dedos também antecipadamente. No começo talvez pode travar por conta da questão motora, mas com o tempo vocês treinando, vocês vão conseguir fazer isso muito bem, tá? Então vamos lá. Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, por favor, escreva no comentário do vídeo. Bons estudos e até a próxima aula.